Boa noite, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje vamos realizar o culto do dia 8 de dezembro de 2022. Nessa noite, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Mas, antes de chegar lá efetivamente, nós vamos ler essa linda página de abertura do livro O Pão Nosso, e é a lição 97, Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, na sua segunda carta para Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueça de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola, pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Está meio torto. A expedição de auxílio é uma gentileza de que angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho, do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à louvura nobre e intensiva, a lavoura, tá? Porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam. Portanto, é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia. Não conseguirás comparecer ante as forças superiores, força com F maiúsculo e superiores com S maiúsculo, que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus.
e graças aos nossos queridos amigos e protetores espirituais, né, das nossas egrégoras, a falange de São Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, aos nossos queridos amigos espirituais, individuais e de família, guias, anjos, guardiões, ou guardiões, anjos protetores. Obrigado por aqui chegarmos, por aqui estarmos mais uma vez na paz do Cristo. Que a luz, a paz e o amor do Senhor aqui estejam e permaneçam. Agradecemos a semana que recebemos de tuas mãos dadivosas e rogamos a tua companhia nessa hora que passaremos juntos, sintonizados com os planos mais altos. Que nós possamos abrir os nossos lares à visita dos falangeiros do Evangelho da Noite, que possamos recebê-los da melhor maneira possível, tanto em nossos lares físicos e espirituais, quanto em nossos templos, nossos corpos, que possamos ser sanitizados, reharmonizados e reenergizados na paz do Cristo. Dá-nos a compreensão da lição de hoje, envolve-nos, ampara-nos e conduz-nos, agora, hoje e sempre. Amém. Pedimos a permissão para dar por iniciada a lição, o estudo da lição de hoje, dentro do culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10 de Marcos. Que hoje é aquela passagem mais ou menos conhecida, que em alguns lugares aparece, principalmente nas lides católicas, aparece como o cego de Jericó. E aqui, Pastorino colocou a cura de Bartimeu o cego. Como vocês devem saber, esse prefixo bar quer dizer filho. Então, Bartimeu é o filho de Timeu, que, aliás, é explicado logo no primeiro versículo. Mas tinha Bartolomeu, lá em Atos dos Apóstolos tem um Bar Jesus. O pessoal pensa que é piada pronta, é filho de Jesus, mas não, obviamente, né? Está em Atos dos Apóstolos. É um outro Jesus que também não era exatamente Jesus, né? Era provavelmente um Yoshua ou Yeshua. Então, os três sinóticos relatam essa passagem, tá? Com alguma diferença. Mas quem mais escreveu foi Marcos. E o Marcos relata assim, ó. E chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e bastante gente, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. E nisso ia Jesus e o povo todo em volta. E muitos mandaram que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, compadece-te de mim. E parando, Jesus disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Confia, levanta-te, ele te chama.
Alijando a capa e saltando, ele veio para Jesus. E falou-lhe Jesus, dizendo: que queres que te faça? O cego disse: Raboni, que eu veja de novo. E disse-lhe Jesus: vai, tua fé te salvou. Imediatamente viu de novo e o acompanhou pela estrada. Essa é a passagem em Marcos. Tá? Logo ali no início fala: e chegaram a Jericó, aí ponto. Aí fala: e saindo ele de Jericó com seus discípulos, na verdade é um transcurso, né? Eles chegaram a Jericó, porque tinha duas Jericós, a Jericó velha e a Jericó nova, né? E eles chegaram a Jericó e depois eles continuaram andando e foram entrar, e saindo ele de Jericó, e chegaram a Jericó, aí ponto. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, continuando a andar na estrada. E bastante gente junto, e o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. Essa explicação, cego e mendigo, não aparecem nos outros dois. Ouvindo, e saindo ele de Jericó, acompanhou grande multidão. Dois cegos estavam. Não. E lá em Lucas também não diz que é mendigo. O Marcos é sempre mais explicadinho. Na realidade, naquela época, todo mundo que tivesse algum tipo de deficiência era mendigo. Porque não ia encontrar trabalho. Porque vamos lembrar que isso daí é milhares de anos antes de Revolução Industrial. Então, não existe emprego, existe trabalho. E aí você trabalha e faz alguma coisa, ou você vende algum produto, né? Um linho que você tenha plantado, depois você pega, colhe o linho, aí você fia o linho, aí você tece o linho, aí você tem um tecido, aí você pode vender o fio de linho e pode vender o tecido pronto. Geralmente o tear era comandado pelas mulheres, mas também por homens. Porque geralmente era o seguinte: o homem ficava com o trabalho do lado de fora. Ele ia plantar o linho, ele ia cuidar do linho, ia tirar as ervas daninhas, né? O joio, e aí depois ele ia colher o linho na época certa. Aí o linho tem que ser tratado, tem que ser batido para que vire um fio. Provavelmente ele ia fazer o fio, aí também aí as mulheres também podiam entrar, etc e tal. Tá? Mas essa parte não tinha muito essa coisa de homem e mulher, não. O homem e mulher fiavam, homem e mulher podiam fazer o tecer. Mas era mais comum que fosse mulher, porque o homem está com o trabalho do lado de fora. E geralmente não era um negócio só. Plantava linho, mas também plantava trigo, plantava algum cereal que pudesse ser estocado e ser comido aos poucos, principalmente o trigo, para fazer aquele pãozinho ázimo, né? Que ele não endurece. É aquele que eu cito sempre aqui, que parece um paninho de mesa, que é o pão folha, não é esse pão árabe que vem de supermercado, que é duplo, que já é coisa para ocidental ficar botando pastinha dentro, presunto, queijo. Não é esse, não. É o pão folha, que eu acho mais gostoso, tá? Mas para fazer sanduíche naquilo é enrolando. Você abre ele, põe a fatia de queijo, de presunto, e aí você enrola assim como se fosse uma panqueca. Só que ele dá para enrolar mais, ele é seco, ele é fininho, seco. E você faz o rolinho e come o rolinho, é uma delícia. Pode molhar no óleo de gergelim, pode molhar
no tahine, pode passar também na coalhada seca, muito bom. Tá vendo? O evangelho também é culinária. Mas aí o que acontece? O cara que nascia com uma deficiência, ele era mendigo. Se ele era coxo, se ele era cego, se ele era surdo, se for com deficiência mental, então nem se fala. Aliás, nem aparece muito, né? Deficiência mental. Porque, por exemplo, o Down é congênito, não é hereditário. É um evento que acontece lá na hora que está fazendo o embrião. Então, Down tem em todas as culturas, onde tem ser humano, mas você não vê Down lá nesses evangelhos antigos. Uma grande probabilidade, assim como na China, das décadas de 60 e 70, nas comunidades agrárias, se nascesse mulher, eles só podiam ter um filho, eles matavam, porque eles estavam esperando um homem para poder ajudar lá na propriedade. Em muitos grupos étnicos, quando eles veem aqueles traços do Down, eles matam. Eles consideram amaldiçoado, um motivo divino, e matam, assim como questão de gêmeos. Você não vê gêmeos nessas culturas, né? Porque eles acham que ou os dois estão amaldiçoados ou pelo menos um deles, e aí matam um deles. Enfim, são crenças que fundamentam o viver do homem. Mas isso aí nem é muito divulgado, você não vê isso escrito por aí, não. Mas, se nasceu cego, vai demorar para... Não demora assim, mas vai demorar um tempo para você descobrir que a criança é cega. Surda, idem. Né? Quando a criança é coxa, aí é uma decisão da família, mas até porque são várias decisões que vão ser tomadas. A primeira delas é a seguinte: como é que acontece isso? É porque as pessoas, a família, aquela história que a gente aprende na escola, a família é a célula máter da sociedade. Hoje em dia, você pode viver sozinho, né? Entende? Ou não. Mas naquela época não tinha condição. Era uma coisa gregária. Você precisava da família, o homem precisava da mulher para dar conta do interior da casa e principalmente de gerar filhos para depois eles ajudarem, porque até que o filho crescesse, pudesse ajudar lá na atividade da família, o próprio casal já estava envelhecendo. E vamos lembrar que envelhecendo significa ter mais de 20 anos. A média de vida, quem vivia muito, vivia 30. Né? A mulher, porque morria de parto. Todo ano ela engravidava, que era a função da mulher. Isso, eu não estou achando isso. Estou falando a visão daquela sociedade, tá? Daquela e de muitas outras que vieram depois, até metade do século XX. O Brasil mesmo era agrário. E tanto é que não tinha mulher, lugar na sociedade para mulher, não tinha emprego para mulher. Estou falando até década de 50 do século passado. Começou no início do século passado com as telefonistas, as moças lá nos Estados Unidos que pintavam mostrador de relógio, essas coisas assim. E aí, então, não eram só os coxos. A mulher sem homem nessa sociedade também já virava pedinte. Entende? Não tinha emprego para você se candidatar. Então, as famílias tinham atividades que as sustentavam. Plantavam trigo, plantavam outros grãos, criava cabra para ter leite, para ter carne. Cabra por quê? Porque é um bichinho pequenininho, não come tanto, entendeu? Não vai criar um boi. Imagina quanto que um boi bebe de água por dia e come. Entende? Essa família, como é que ela vai sustentar um boi, ou 2 ou 3? Piorou.
Então tinha lá essas atividades com bichos pequenos, eles não podiam criar porco, e comer porco é cabra. Né? Cabra, ovelha. Você vê que as parábolas parecem muita ovelha. E aí tinha lá o grão e geralmente a família não dava conta da atividade, então tinha os servos. Então com muitas parábolas aparece, o meu senhor, né? O servo não é um homem abastadíssimo, rei. Não, a família tinha eventualmente empregados, que o próprio empregado chamava o meu patrão, em vez de falar o meu patrão, porque ele não pagava com dinheiro, é o meu senhor. Então essa criatura trabalhava por quê? Para ter um lugar para dormir, ele tinha um lugar para dormir, comida, bebida e a roupa. É por isso que ele trabalhava, ele não recebia dinheiro. Ele vivia lá com a família, com aquele grupo social, aquele grupo, né, mínimo, né, de atuação. Mas quem tinha uma grande propriedade, daqueles caras que saíam de manhã para regimentar, além dos servos que ele tinha para casa, na época da colheita ele tinha que contratar mão de obra, que é aquela parábola que o dono da vinha sai para procurar os trabalhadores. Então tinha os arrendados, que recebiam por dia. Né? Aí, bom, se você não se encaixa nisso, você não montou uma família, você não tem uma atividade laboral, então você vai fazer o quê? Você é sozinho na vida, você vai prestar os seus serviços a um senhor. Né? Mas não é uma pessoa, um rei que vive num castelo. É uma pessoa que tem uma casa, tem uns bichos e tem uma plantação. Até porque depois vai ter que matar o bicho, leva a carne de bode lá para comercializar, a mulher faz a roupa para a família, eventualmente sobra alguma, aí ela já faz escambo com os vizinhos, aí os grãos, tem os grãos para eles se alimentarem, que ficavam no andar de cima da casa, guardadinhos para a época que não está tendo a colheita, mas tinha a parte que eles iam trocar lá nas feiras, né? Feiras entre aspas, né? Nesses pontos de encontro. E aí você ia trabalhar lá, você que não tem seu pai, sua mãe, então eu estava resgatando a questão do cego e mendigo. Aí o cara não foi morto por ser cego, a família ficava com pena, mas acontece o seguinte, a irmã casava, ela ia servir a família do marido. Ela não podia levar ninguém. Aí, se ele tivesse um irmão que gostasse muito dele, poderia ser que esse irmão fosse casar, né, contrair o casamento, geralmente trazia a mulher para a propriedade e o irmão já estava lá, continuava vivendo lá. Porque tem um irmão que dá cobertura. Mas poderia acontecer do irmão também ir embora, mudar de negócio, ou morrer antes do irmão cego, e aí essa pessoa, o pai e a mãe morriam, certamente, e essa pessoa ficava sem casa, porque ela não ia conseguir sozinha gerir lá nem sustentar a casa dela, entendeu? E o caso, por exemplo, por que na parábola o óbolo da viúva, Jesus observava com os apóstolos uma pobre viúva que deu lá ao templo 2 moedinhas e ela deu do seu próprio sustento. Porque a viúva, como o nome já diz, ela não tem marido. Ela não tem marido, não sei se não teve filho, ou se o filho casou e foi embora, infringiu o mandamento honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe era isso, para a mulher ou o pai não ficarem jogados lá na rua. Então você prover seu pai e sua mãe até a morte. Você vê, teve que botar isso na lei lá. Significa que tinha um monte de gente que dava uma de João sem braço, né? Se hoje tem, né? Aí o que tem dinheiro larga lá no asilo, né? Vai visitar nunca. Paga o asilo, agora com Pix, que aí ele nem precisa nem aparecer lá. Essas coisas, né? Então a viúva, aí esse item, ela não teve filho. Por que um casal que não podia ter filho era amaldiçoado? Por causa disso. Era tido como um casal amaldiçoado. Não era essa independência
que a gente procurou tanto e na década de 60 veio com a pílula, né? Que aí começa a desvincular todos esses amarrados que eu acabei de tecer aqui, né? Então, por isso, cego e mendigo, embora tivesse o pai identificado que ele é filho de Timeu. Mas nessa época o Bartimeu já devia ter morrido há muito tempo. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, esse cego aí ele está antenado, ele ouviu que era Jesus Nazareno, começou a gritar. Aí quando eu li isso daqui, eu tive uma ideia, um insight, que ele começou a gritar e muitos mandaram que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, compadece de mim. Esse cego era... Você vê que Jesus andava por ali, né? Era uma época de festividade, por isso que o cego estava ali, estava com muita gente andando por ali, e aí ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres. Mas ele não tinha como ele ir andando atrás, que ele é cego. Aí muitos mandaram calar a boca. Aí o Jesus para e fala: chamai-o. Aí chamaram o cego dizendo-lhe: confia, levanta-te, ele te chama. Aí na hora que eu li isso eu pensei assim, são os mesmos falsos hipócritas que mandaram ele calar a boca, que eram os que estavam ali perto. Aí assim, para ficar bem na fita, confia, vai irmão, sempre te dê apoio, confia, levanta-te, ele te chama. É aquela pessoa que já está falando, entendeu? Por isso que eu acho que não é uma pessoa nova, uma outra pessoa. Aí eu achei isso quando eu fui ler lá em Pastorino. Pastorino também acha que é isso. São os próprios hipócritas, né? Mandou o cara calar a boca, aí Jesus chamou e falou: vai lá, olha, isso daí tá merecendo, tá vendo? Aí o cara deu um pulo, deixou até a capa para trás e foi lá para Jesus. E aí que vem o ensinamento dessa mensagem, né? Que aí Jesus fala: que queres que te faça? O cego disse-lhes: Raboni, que eu veja de novo. Aí Jesus vai e fala: vai, tua fé te salvou. Ou seja, não fez parado ali na frente dele, tua fé te salvou. Imediatamente viu de novo e o acompanhou pela estrada, o cego. Repara, eu sempre chamo atenção para isso. Os milagres de Jesus, tem milagre de gente que não tinha ainda feito resgate que recebeu cura, milagre mesmo. Mas a maior parte, ele não diz assim: tá vendo? Olha, eu que te curei. Olha só como eu sou Jesus poderosíssimo. Aqui, ele não podia falar isso? Como é que é? Ninguém ia dizer que não. Lá na filha de Jairo, meu Deus, vamos lá, salva. Aí quando chega lá, já está todo mundo até fazendo festa de enterro. Aí ele fala: a menina não morreu, ela dorme. Com Lázaro, não, ele não morreu. Com essa daqui, a hemorroísa, que queria tocar, ele fala: tua fé te salvou. Aqui ele fala a mesma coisa. O cego disse: Raboni, que eu veja de novo. Vai, tua fé te salvou. Não fui eu, foi a tua fé. Me impressionou muito. Eu fiz esse estudo no sábado, dia 3 de dezembro, na Aliança, é sábado passado. E no dia 2 de dezembro, no missário da igreja, o trecho estudado foi a cura de 2 cegos. Eu vou dar uma paradinha para procurar esse pedaço. Aí achei, demorou, mas achei. É Mateus 9, que é uma outra passagem que tem a cura de 2 cegos. E partindo dali, seguiram-no
2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. São outros 2 cegos. Essa passagem que eu estou lendo hoje tem em Mateus também, mas não é essa, tá? Essa daqui ainda é de outros 2 cegos. Aí, que sim, Senhor, tocou-lhes então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Tá entendendo? A sua fé te salvou? Tá, salvou. Agora, credes, Senhor, tem compaixão de nós, filhos de Davi. Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. É disso que trata a passagem de hoje. Eu estou lá no outro. Da fé. Que, aliás, é uma passagem que vem sendo tratada, né? O pastorino, é engraçado que esse relato desses 2 cegos que estamos lendo hoje, que está em Marcos 10, 46 a 52, o Mateus também relata. Só que é capítulo 20, de 29 a 34. E aí ele diz também que são 2 cegos. E esse outro que eu li, que estava no missário de um dia antes de eu fazer o estudo na Aliança, são também 2 cegos, mas está lá no capítulo 9 de Mateus. Então é um outro relato, que inclusive os cegos vão lá na casa do Cristo, né? E aqui eles estão sentados lá entre as 2 Jericós. E aí é engraçado, porque quando o pastorino entrega o Mateus assim, porque o Lucas diz que é um cego só, o Marcos diz que é um cego só. Aí o Mateus diz: e eis que 2 cegos sentados à beira da estrada. Provavelmente Mateus deve ter dado uma confundida, né? Mas o pastorino diz que Mateus gosta de botar dupla, que tudo aí ele dá umas 10 referências em que tudo acontece em dupla, inclusive os outros cegos anteriores. Mas o que é importante aqui é isso, entendeu? O cego disse-lhe: Raboni, mestre, né? Uma outra palavra que é usada no lugar de mestre. Que eu veja de novo. Vai, tua fé te salvou. E lá no outro ele fala: que seja feito segundo a vossa fé, no que você crê. Ou seja, se eles não acreditassem mesmo, se eles não tivessem uma boa conexão, ia ser feito segundo a fé deles. A cura, ela é segundo a nossa fé. O que a gente procura, a gente acha segundo a nossa fé. Eu não achei nada. Não tem fé. Não é disso que vem tratando, principalmente Marcos. Quando ele põe lá, tem 9 discípulos para curar lá, tirar o espírito do garotinho obsediado, e aí os 9 apóstolos não conseguem. Aí Jesus chega e tira, e aí ele fala. Aí os apóstolos vêm, né? Quando volta para casa, os apóstolos perguntam: por que a gente não conseguiu? Aí Jesus fala: fé. Faltou fé. Ai, meu Deus do céu. Somos nós, né? Somos nós 2022 anos depois. O Pedro, lá no início do negócio, vê Jesus andando sobre a água. Eu também quero. Que nem criança, né? Ai, que legal, eu também quero andar em cima da água. Aí Jesus vem. Gente, aprende isso. Jesus não vai dizer não. Jesus está lá. Se apresentou para a humanidade. Ele diz: vem. E Pedro vai. E Pedro começa a andar sobre a água.
Só que aí ele começa a raciocinar, peraí, mas eu sou poderoso assim? Eu tenho esse... Não, eu tenho esse poder, né, vamos dizer. Aí, quando ele começa a questionar, ele começa a afundar. Aí ele, meu Deus, aí chama por Jesus. Jesus estende a mão. Não somos nós hoje em dia? A gente crê, mas não crê muito, não crê toda hora, né? Orar e vigiar, aí não ora, não vigia. Aí vem o aperto, não ora, não chama. Né? Vem o aperto, a gente não chama, a gente não chama nossos guias, os anjos da guarda que estão à nossa volta, mais próximos. E aí Jesus estende a mão e o que Jesus fala lá no episódio de Pedro? Por que duvidastes? Então, eu acho que a moral dessa lição de hoje, principalmente com parábola com cego, que envolve voltar a enxergar aqui nesse caso, que ele não é cego de nascença, a lição é essa. Por que duvidastes? Como é que é a nossa fé? Ela é uma fé assim, total? Tem que vir de dentro. Como na outra passagem que eu li, Mateus 9, 27 a 31. Que seja... Vocês creem que eu possa fazer vocês enxergar? Cremos que seja feito segundo a vossa fé. Vamos levar isso para a semana e passar para o nosso passe. Nos colocando de uma forma bem assim, bem relaxada, de forma a sintonizarmos com o Altíssimo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, junto com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e ao nosso patrono
São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e todos aqueles espíritos que nos envolvem, individuais e de família. Que nós possamos ter recebido a equipe do Evangelho da Noite em nosso lar, que nós possamos ter aberto as nossas portas e comportas suficientemente bem para que possamos ter sido atendidos na medida dos nossos merecimentos e necessidades. Que essas equipes espirituais que fazem esse trabalho maravilhoso também possam ter sido envolvidas e atendidas na medida dos seus merecimentos, das suas necessidades. Rogamos ainda para que todos aqueles irmãos que estão no raio de ação desse culto possam estar sendo envolvidos e terem recebido também um auxílio maravilhoso para as suas dores, para as suas dificuldades. Senhor Jesus, queremos ainda nos colocarmos na posição de mandarmos um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para envolver todos os líderes mundiais. Essas pessoas que comandam grandes volumes de matéria ou etnias ou cidades, pessoas que estão em postos chaves de mando, que comandam cidades, estados, países, que influenciam na política mundial, e também líderes religiosos, que também estão em posição de mando, de liderança, Senhor. Que todos possam ser abundantemente envolvidos na paz do Cristo. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas intenções. Dá-nos, Senhor, a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, Aliança da Fraternidade, paz e fraternidade, e paz, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, na paz e no amor do Senhor, agora, hoje e sempre, amparados.